Bom, bem-vindos a todos aqui à nossa jornada da prova prática. É um prazer tê-los aqui conosco. Hoje vamos treinar aqui insanamente grandes apostas que pode vir cair para vocês agora no Revalida, na prova prática INEP 2023. A gente já iniciou nossa jornada aqui há 5 semanas atrás. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, pode ir até o canal do YouTube, lá temos na íntegra todas as estações, todos os temas que a gente já treinou até aqui. Portanto, se vocês querem, depois dessa aula, ver alguns temas que já caíram, certo? O nosso treinamento, só ir no YouTube que a gente vai treinar, que vocês vão ver todas as estações, tem estações na íntegra que vocês podem estar assistindo, vendo como é uma estação por dentro. Ok, pessoal? Todos me escutam? Dr. Douglas falou, a gente está finalizando a 5ª semana da jornada prova prática, ok? Hoje a gente vai revisar um tema que é aposta, hanseníase. Porém, Dr. Douglas vai dar início com o tema de malária, tá bem? Depois eu volto com hanseníase e dou segmento com ginecologia e obstetrícia. Dr. Douglas, vai dar início com malária. Pessoal, vocês têm que ficar atentos ao seguinte. Malária é um grande tema que pode vir cair para vocês agora na prova prática 2023. A gente já viu e revisou os temas da teoria e diversas perguntas já caíram a respeito da malária. A gente sabe que é uma doença endêmica aqui no Brasil e eu vou passar para vocês aqui alguns pontos chaves aonde pode vir um paciente como esse na prova de vocês, ok? Aqui a gente vai discutir hoje um caso um pouco mais complexo, que seria um caso de malária grave, ok? Em outra aula, a gente vai discutir como poderia vir um paciente com malária, mas não grave, ali no consultório ambulatorial. Aqui a gente vai falar para vocês sobre um tema que é a malária grave, ok? E eu vou mostrar aqui para vocês como pode vir na prova prática de vocês. Para quem não conhece aqui a nossa equipe AlphaMed, aqui tivemos um treinamento, fizemos um treinamento em Curitiba, em Brasília, aqui está toda nossa equipe aqui, e atrás os nossos aprovados, nosso treinamento presencial. Bem, olha aqui para esse seguinte caso, que eu mostrei para vocês no nosso grupo, certo? Um caso de malária grave. Como vai vir um paciente para vocês com malária? É um paciente que vai ter febre intermitente, ok? Antes de a gente começar, a gente tem que saber o que é. Como a transmissão? É feito através de uma picada do mosquito que está infectado, certo? Do gênero Anopheles, certo? Onde ele está infectado ali com esse parasita. No nosso meio aqui no Brasil, o mais comum é o Vivax. O Vivax é o mais comum, pode ser o Falciparum, também é muito comum, mas o mais interessante, que mais aqui na nossa região, no Brasil, que mais acomete, pode ser o Vivax, ok? Vemos aqui, neste caso, eu trabalho no ambiente de UTI, e eu tive a oportunidade de acompanhar e ter um paciente com malária, e nesse caso, meu primeiro caso que eu atendi de malária, foi um caso de malária grave no ambiente de UTI. Um paciente extremamente, já estava ictérico. Olhem aqui, observem como estava a quantidade de bilirrubina deste paciente. Veio de 51,9 miligramas decilitro. Olha aqui como é que é a direta. A dispensa da direta 22, indireta 29. Portanto, já era um paciente considerado como malária grave. Já existia um comprometimento hepático. Paciente com hepatosplenomegalia, ok. Como que veio esse paciente? Paciente que foi viajar. Como vai vir? Foi viajar para uma região endêmica, veio viajar aqui para uma região onde tinha a transmissão da malária. E aí, depois de alguns dias, o paciente volta para você, queixando-se de dor, calafrios, febre a cada 3 dias. E começou ali também com uma síndrome ictérica, com icterícia também. Podemos
dividir, existe muitas diversas causas de icterícia, síndrome ictérica. Mas aqui a gente vai focar no caso de malária, uma doença endêmica. Observem aqui que a gente faz o diagnóstico através de uma amostra de sangue, certo? Amostra aqui, que é da gota espessa. Vejam aqui que veio positivo. Pesquisa de Plasmodium vivax positivo. E além disso, ele tinha uma outra complicação também, que é através da lipase. Olha aqui, o que isso poderia indicar, pessoal? Uma lipase alterada. Pancreatite, certo? Amilase, lipase, tudo alterado também. Paciente também com pancreatite. Exame de urina, bilirrubinas, também na urina. Isso nos demonstrando aqui uma disfunção também renal. Olha aqui, a creatinina desse paciente veio de 4,1, hemoglobina de 6,1 gramas decilitro. Portanto, esse paciente deve ser hemotransfundido, ele deve, então, ter todas as medidas de suporte dentro do ambiente de UTI, ok? Através de hemodiálise, disfunção renal, hemodiálise. Tá com anemia grave, menor a 7, temos que hemotransfundir e dar todo o suporte básico, ok? Bom, relembrando aqui um pouquinho da malária, certo? Vamos discutir, a gente tem um caso aqui que a gente tem no nosso treinamento, que é um caso de malária, que a gente pode aqui desenvolver com um de vocês que vão participar aqui ao vivo com a gente, e quem gostaria de se pronunciar e vir treinar aqui com a gente. Quem poderia? Boa noite. Antes de iniciar o caso clínico, eu gostaria de passar para vocês o que é o diferente nessa estação. Como o Dr. Douglas falou, é aquele paciente que conta já no enunciado uma história, né? O que está no enunciado desse paciente? É o paciente que é indígena, é o paciente que mora em área rural, ou pescador, ou que foi pescar, né? Viajou recentemente para a África, viajou para algum lugar de mata que seja. Então, ele vai te dar essa informação. Incluso, quando você tem essas informações, vocês têm que pensar também em outros diagnósticos, que é o quê? Né? A gente tem aí nessa gama desse conto rural, desse conto de mata, esse conto de viagem endêmica para a área de mosquitos, né? O que vem nesse pacotão aí? A medicina, ela funciona muito em pacotes. Vocês vão começar a entender isso. Quem está acompanhando a gente desde a primeira semana, essa é a live de número 16. Quem está acompanhando a gente desde a primeira live sabe do que eu estou falando. Incluso aqui, a gente pensa em chagas, pensa em leishmaniose, pensa em malária, tá bom? Então, todas essas doenças são transmitidas por mosquitos. Quando conta no enunciado essa associação com a área de mata, então você tem que ligar isso. Ele conta lá na história, teve lá na mata, indígena ou sei lá o quê, e tá com uma úlcera, tá com uma ferida. Não pode ser que você não vai pensar em leishmaniose, né? Ou então tem alteração cardíaca, é morador rural, tá com insuficiência cardíaca, muitas vezes está com quadro de Chagas, também vai ter no enunciado algo, né? Falando sobre mata, algo associado. É esse o diferente de quem aprova para quem não aprova. A pessoa associa a história, tá bom? Ok, nesse caso aí, né? Era um paciente que teve esse quadro febril, de decaimento, ok? De agravamento, no caso aí, a gente está falando da malária. Poderia ser também dengue? Poderia ser dengue. Diagnóstico diferencial, correto, doutor? Correto, pessoal. A gente vê cada vez mais que o INEP cobre o quê? De vocês o diagnóstico diferencial. Então, vocês têm que estar atentos na hora de dar um diagnóstico na estação de vocês. Fale também os diagnósticos diferenciais. O que pode ser além daquele caso principal? Existem algumas técnicas que você pode aplicar na hora que você for falar para o seu ator,
Olha, que essa informação é muito importante, pessoal. Existem algumas técnicas que você pode falar que vocês podem aumentar a chance de ganhar mais pontos. Eu vou aqui ensinar para vocês como poderia ser feito. Seu João, o diagnóstico do senhor é de malária. Porém, existem alguns outros diagnósticos diferenciais que poderia ser como febre amarela, poderia ser leptospirose, poderia ser também algum câncer aqui da ampola hepática, por isso o senhor está amarelo. Porém, o diagnóstico do senhor, e aqui eu falo para todos, é de malária. Então, você já deu o diagnóstico e já falou os diagnósticos diferenciais numa fala só, num bloco. Então, entenda a importância de como aplicar algumas técnicas. Só de você falar de uma vez só, você já aumenta a sua possibilidade de ganhar mais pontos dentro da sua prova. Então, olha a importância de saber alguns truques de linguagem que a gente poderia utilizar ali na hora da sua prova, você aumenta a chance de ganhar mais pontos. Não é mesmo, doutor? Bem, quando a gente fala de, de quadros virais, principalmente de transmissão, dessas maneiras, né, mosquitos, água suja, né, contaminações, a gente fala de sorologias, a gente fala de exame de uma gama, de um pacote. A gente tem o NS1, a gota grossa, a gota espessa, microscopia, ok? A gente tem hemograma e os exames de perfil de órgão, né? A gente tem de perfil hepático, perfil renal, ok? Perfil cardíaco. Então, você tem que saber o que avalia, né? Fosfatase alcalina, gama-GT, transaminase glutâmica oxalacética, epirúvica, ok? Gota grossa, esfregaço de sangue, microscopia, bem? NS1, prova do laço, olha o que a gente vem lembrando. Então, você tem que saber pedir isso aí, porque lá na sua estação, muitas vezes você não vai ter certeza. Então, você tem que saber pedir, né? Ok? Lipase, amilase, aspirado de medula óssea, ok? Então, saiba pedir. Muitas vezes, um dos problemas da pessoa que não aprova é porque realmente ela não tem conhecimento de sintomas, não tem conhecimento de medicamentos ou não tem conhecimento de exames. Então, você tem que ter conhecimento bastante, procure ler, é tempo de ler, entende? Conhecer, ok? Conhecer sintomas, conhecer exames, conhecer sorologias e exames específicos, biópsia, aspirado de medula, Bem, Dr. Douglas, lhe passo a palavra e a execução do checklist. Pessoal, eu quero convidar um de vocês aqui para realizar a estação comigo. Olha aqui o nosso amigo Félix Rubens. Quem gostaria de realizar a estação conosco aqui, a gente desenvolver o treinamento em alta performance? Doutor Rubens, Isso. libera seu microfone aí, doutor. Tá me escutando agora? Consigo escutar já, doutor. Todos escutam bem? Tudo ok? Portanto, acredito que aqui todos estão, a gente está na quinta semana. Para quem nos acompanha, pode olhar no YouTube, que a gente já sabe como tem que ser o treinamento, como é que você vai entrar na sala, como você vai se apresentar, qual que é o desenvolvimento dentro de uma estação. Acredito que todos aqui, quem não tiver essa base já consolidada, por favor, eu convido vocês a assistir lá no canal do YouTube os nossos vídeos previamente sobre essa questão do treinamento, da questão base, para vocês saberem ali na hora da sua prova. Acredito que o Dr. Rubens já vem nos acompanhando aqui desde a primeira live, ele já sabe como tem que ser no início de uma estação. Então, aqui, a gente vai começar, eu vou ler aqui para vocês. Na verdade, eu vou pedir para já colocar o tempo. Doutor, poderia colocar o tempo aqui para a gente marcar? Vamos colocar o tempo aqui, para poder
marcar quanto tempo vai ser a estação e depois a gente corrige essa estação. Pode ser? Bora lá. Doutor, vou dar o apito, vou falar o apito aqui e você vai se apresentar como tem que ser a execução em alta performance. Pode ser? Beleza. Boa noite, eu sou o Rubens, candidato à revalidação. Só um minutinho que eu vou ler meu caso clínico. Você está de plantão na emergência e recebe um paciente de sexo masculino de 28 anos com dor no corpo, cefaleia, febre, diarreia, relata que percebeu que seus olhos estão vermelhos, e isso começou há 10 dias. Nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as seguintes tarefas: realizar o atendimento do paciente, realizar o exame físico, dar pós-diagnóstico e conduta terapêutica. Boa noite, eu sou o Dr. Rubens, estou aqui para prestar atendimento médico ao senhor. O senhor poderia falar teu nome, quantos anos o senhor tem, estado civil, procedência e profissão? Oi, doutor Rubens, tudo bem? O meu nome é Douglas, eu tenho 28 anos, na verdade não tenho trabalho, sou pescador, doutor. Certo. Qual que é o motivo de consulta, Dr. Doutor, eu Douglas? notei que esses dias, agora, eu venho tendo um pouco de febre todos os dias, dor no corpo, dor na barriga Certo. também. E aí eu Essa febre notei, faz quantos dias que o senhor está precisando com essa? começou há mais ou menos 8 dias, doutor. 8 dias, certo. É a primeira vez que o senhor está tendo essa febre ou já teve algum episódio antes? Tudo começou há 8 dias, doutor. Certo. Essa febre, até algum momento do dia que piora ou melhora? Eu venho notando assim, doutor, que eu tô tendo febre mais ou menos a cada 3 dias, parece. Certo. O senhor mediu essa febre em casa, tomou algum remédio? Deu 39, doutor. Aí eu tomei uma dipirona e deu uma melhoradinha, mas depois voltou novamente. Certo. O senhor, junto com essa febre, apresentou algum outro síntoma, tipo dor abdominal, dor de cabeça, vômitos, náuseas, calafrios? Sim, doutor, eu tô sentindo calafrios, tô com dor abdominal, e agora já tô bastante assim, prostrado, já não consigo fazer mais as coisas que eu fazia. Certo. O senhor notou que a mudança, a coloração da tua pele, você viu alguma mudança nas fezes, a coloração das fezes, mudou a coloração da urina, ficou mais escura? O senhor viu se Doutor, seu olho está mais amarelo ou não? doutor, eu notei que minha urina tá muito escura, tá? Muito escura mesmo. E hoje, olhando no espelho, eu vi que tá um pouco amarelo assim no meu olho, até estranhei, doutor, isso. E minha pele parece que tá ficando amarelada também. Certo. O senhor, nos últimos dias, tem feito alguma viagem? Está com suas vacinas todas em dias? As minhas vacinas estão em dia, doutor. Olha, como eu sou pescador, eu gosto muito de ir ali na região aqui lá da Amazônia, viajo muito, certo? Gosto de pescar. E aí eu fui recentemente, tem mais ou menos umas 2 semanas que viajei para lá, fui fazer uma viagem, doutor. Certo. O senhor tem, na sua casa, tem alguém apresentando os mesmos sintomas? Não, doutor, só eu. O senhor tem alguma doença, tipo diabetes, hipertensão, asma, algum tipo de câncer? Está fazendo tratamento? Tem alergia a algum tipo de medicamento? Ou usa algum medicamento? Não que eu saiba, doutor. Tem. Na sua família tem antecedente de alguma doença? O senhor já fez alguma cirurgia? O senhor consome álcool, fuma ou usa alguma droga ilícita? Doutor, eu bebo e eu fumo e somente isso. Certo. Eu preciso realizar o exame físico do senhor. O senhor me permite? Permito sim, doutor. Certo. Então, eu quero que o senhor vá até o banheiro, coloque a bata, se acoste na cama, por favor. Eu vou iniciar meu exame físico, vou me colocar do lado direito do paciente, vou me paramentar por completo, lavar, secar as mãos, colocar as luvas de procedimento. Quero iniciar com a ectoscopia geral do paciente, pele e mucosa, uma dermoscopia. Quero uma oroscopia, oftalmoscopia. Quero fazer a palpação dos grandes cervicais posteriores e anteriores. Quero sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, IMC, peso, pressão arterial e temperatura. Quero exame físico do tórax, inspeção, percussão, palpação, auscultação,
cardiopulmonar, quero exame físico do abdômen, inspeção, percussão, inspeção, auscultação, percussão, palpação, fazendo descompressão superficial e profunda. Também quero fazer a palpação do fígado e do baço. E exame físico dos membros inferiores e superiores e também um toque retal. Exame físico, signos vitais, PA, 110, 100 por 70, está no limite inferior, frequência cardíaca de 108, taquicárdico, frequência respiratória 26, taquipneico, saturação de 95, temperatura de 41, o paciente está apresentando febre. Paciente regular estado geral, hipocorado, desidratado, 3 cruzes com escleras vermelhas, certo? Linfonódulos ausentes, ausculta cardiorrespiratória com crepitações difusa, abdômen levemente distendido, risadas normais, dolorosa difusamente com massa palpável. Membros inferiores, dolorosa palpação e extensa panturrilha, sem edemas. Certo. Como que é o nome do senhor mesmo? Douglas, né? Douglas. Senhor Douglas. Então, o senhor está com alteração aqui no exame físico, tá? A gente vê que o senhor está desidratado, está com febre, está apresentando a dor no abdômen, dor nos membros inferiores, tá? Vejo também que o seu abdômen está distendido. Olha, eu vou precisar realizar uns exames laboratórios. O senhor me permite? Permito, doutor. Certo, eu quero um hemograma completo, quero leucograma, quero transaminases, TGO, TGP, quero bilirrubinas totais e frações, quero gama GT, certo. Quero também urina 1 e também quero pedir um exame de gota espessa e fosfatase alcalina. Hemograma de 13, tá dentro da hemoglobina de 13, dentro da normalidade, hematocrito normal, leucocitos tá com leucopenia, plaquetas de 28.000, plaquetopenia, tipagem sanguínea positivo, bilirrubinas totais de 25, com bilirrubina diretas, de bilirrubinas diretas alteradas e bilirrubinas indiretas também. TGO, 75 e TGP de 93, também estão um pouco alteradas. Urea de 146, está aumentado, creatinina de 4 pontos está aumentado. Gota espessa positivo, paplasmódio falciparum. Ok, ultrassonografia abdominal, apresentando hepatosplenomegalia com distensão de alças abdominais. Certo, olha, senhor Douglas, o seu diagnóstico foi confirmado, tá? O senhor está com malária, certo? O senhor tem alguma dúvida? Doutor, como que eu peguei isso, doutor? Olha, como o senhor falou para mim, que fez a viagem, foi para o Amazonas, foi pescar, tá? Então, o mosquito, que é o transmissor dessa doença, pode ter contagiou o senhor, tá? O senhor tem alguma outra dúvida? E agora, o que que eu tenho que fazer, doutor? Ó, junto com a malária, a gente tem outro diagnóstico, pode ser dengue, tá? Pode ser leptospirose, pode ser febre amarela, tá? Pode ser também câncer de cabeça de pâncreas, tá? Certo. Vou realizar o tratamento do senhor, tá? Vou precisar internar o senhor, certo? O senhor me permite? Permito, doutor. Certo. Eu quero Vou ficar internado? O senhor vai ficar internado por esse momento, certo? Então, eu quero iniciar o tratamento do senhor, certo? Que é com a artesunato, uma mefloquina por 3 dias e primaquina dose única, certo? E também eu quero indicar para o senhor hidratação, certo? Transfusão a gente não vai fazer, porque a hemoglobina tá bem. E o que mais? Quanto tá? Urea 146, tá? Eu quero indicar também a diálise para o paciente, certo? E também eu quero notificar este caso. Quero fazer a notificação deste caso. Ok. E aí a gente vai dar segmento ao senhor, tá? Que a gente tem uma atenção multidisciplinar, temos aqui nutricionista, temos aqui os psicólogos, temos aqui todos os médicos que vão estar prestando atenção ao senhor, certo? Também quero dar segmento no senhor, nos níveis, né, de TGO, TGP, a gente está vendo a evolução do teu caso, certo? O senhor tem alguma dúvida? Então, doutor, eu vou precisar ficar internado aqui no hospital, é?
Isso, a gente vai internar o senhor aqui na UTI, né? Ah, doutor, mas eu acho que, pensando bem, eu acho que eu não quero ficar internado mais não, doutor. Eu acho que eu vou para casa. Mas deve estar tudo bem comigo, né? Olha, a gente não pode mandar o senhor para casa, tá? O senhor tem todo direito de pedir a sua alta, mas o senhor está com a malária, pode agravar, o senhor pode ir para casa e pode acontecer hemorragias, né, insuficiência renal, insuficiência hepática, e o senhor pode chegar a falecer em casa. Então, o senhor tem que ficar internado. Então eu vou ficar internado então, doutor. Isso. O senhor tem alguma outra dúvida? Não, doutor. Eu acho que foi tudo esclarecido. Então, muito obrigado, termino minha situação. Bem, pessoal. Muito bem, doutor Rubens. Parabéns pela estação. Realmente, esse é o foco da nossa tema de hoje, que é de malária. Nesse caso aqui, malária grave. Quando é considerado malária grave? Por exemplo, vimos aqui que o paciente tem uma disfunção renal aguda, certo? Uma creatinina já de 4,1. Se a gente pedisse e mensurasse a diurese desse paciente ao longo dessas horas aí anteriores, nas últimas 6 horas, a gente poderia ver, talvez, não teria nenhum tipo de débito ali quando a gente for quantificar a diurese. Vimos 4,1 já é um critério. Tem disfunção renal? O paciente já é considerado também como malária grave. Existe alguma disfunção circulatória, paciente hipotenso, uma pressão arterial média menor a 65, já existe também uma disfunção circulatória. Quando um Glasgow está menor a 11, e a gente vê ali a presença de falciparum, paracitemia no sangue ali mesmo, também já é considerado como malária grave, ok? Isso é considerado malária grave. E o tratamento de malária grave foi exatamente como disse o doutor, com artesunato, ok? Deve ser tratado com artesunato. Eu mandei no grupo aí para vocês, mandei no grupo de treinamento, ontem uma ampola de como é uma ampola de artesunato. Isso é detalhes que a gente vê, mas ela vem com a outra ampolinha de bicarbonato e uma outra de diluente. Então, a gente pega essas duas ampolinhas, coloca dentro dessa ampola maior e a gente faz a diluição. Geralmente, ali, a dose de um paciente de 70 quilos vai gerar em torno de 200 miligramas dia. Vai fazer uma dose agora, uma dose daqui 12 horas, uma dose daqui mais 12 horas, e aí a gente deixa a cada dia até completar 3 dias. Associado à mefloquina, pode também ser associado à clindamicina, e a gente, como é um falcipo, como é um agente como esse, então a gente faz o tratamento com isso, ok, doutor? E aí, um ponto importante que lembrou o doutor, vocês devem notificar o caso, ok? Ele lembrou muito bem, a gente deve sim, sempre notificar. Lembrem, entrou na estação que é de preventiva, pessoal, já entra na estação falando assim, já quero notificar. Não notificar vai ser uma exceção, ok? Então, entrou na estação de preventiva, já pensa, será que eu vou ter que notificar? Eu vou notificar. Não notificar é uma exceção, ok, pessoal? Aqui a gente vê o checklist completo, a gente depois pode discutir uns pontos mais importantes, ok? E o que eu venho passar aqui para vocês é justamente isso daí, uma área grave. Um outro caso aqui, que eu estava comentando no início, um caso real que eu atendi dentro da UTI ontem, quando eu estava ontem, quando eu estava de plantão na UTI, e é malária grave, ok, pessoal? A gente vê que nesse caso aqui era de Vivax, bem, tinha uma hemoglobina de 6,1, tivemos que hemotransfundir esse paciente, e as medidas de suporte. Quais são as medidas de suporte? Aqui eu trago para vocês que ontem estava fazendo o acesso venoso central desse paciente. Esse paciente começou a ficar hipotenso, ok? E aí tivemos que fazer um acesso venoso central, porque além disso ele estava com uma pancreatite aguda, já estava uns 3, 4 dias sem se alimentar, iniciamos a nutrição parenteral, e aí, hipotenso, iniciamos noradrenalina, e deve ser feito através do acesso venoso central para correr uma droga como a noradrenalina, ok? E a gente dá medidas de suporte, ok? O paciente também apresentava extensa colestase, uma bilirrubina direta muito elevada. Então, ele teve que também, foi avaliado pela equipe de cirurgia, e teve que fazer uma colestostomia, ok? Fazer uma derivação ali
para drenar essa bile que estava muito aumentada neste paciente. Portanto, existem medidas de suporte dentro do ambiente de UTI que a gente oferece a esses pacientes. Nutrição parenteral, está com disfunção circulatória, a gente liga na adrenalina. Se esse paciente começar a ter um Glasgow menor, vamos ter que intubar, né? Menor a 8, intubação orotraqueal. Está com disfunção renal, a gente chama a equipe de nefrologia, avalia o paciente. Geralmente, esse paciente faz uma insuficiência renal aguda por conta de quê? Uma bilirrubina muito elevada. A gente também sabe que é uma injúria renal de causa renal, certo? Uma hiperbilirrubinemia causa também uma insuficiência renal. Então, a gente vê aqui que a gente deve passar tratamento com artesunato, clindamicina, a gente optou por esse tratamento, a gente discutiu o caso com a infectologia e decidiu artesunato e clindamicina para esse paciente. Então, o que eu venho trazer para vocês é aqui, malária grave, a gente trata com artesunato, ok? E não esquecer de notificar o caso. Boa noite, vamos lá então dar seguimento. Uma coisa que eu quero trazer aqui, que é em relação à execução e alta performance. Você faz toda a estação bonitinha, mas esquece de perguntar, digamos, se tem pernilongo lá ou se ele usa repelente. Então, gente, quando você tem, seja lá a estação de mosquito que for que você diagnostique, seja ela febre amarela, dengue, malária, chagas, você tem que perguntar se usou pernilongo, se usou repelente para pernilongo, e notificar. Todas essas doenças transmitidas por vetores, mosquito, elas são notificáveis, ok? Então, chegou lá no final, lembra notificar malária, dengue, febre amarela, tá bem? Então, notificar. Pessoal, E o extra é você lembrar, no caso, de perguntar. Lá tem pernilongo onde você foi, onde você mora, você faz uso de repelente, ok? Pode ser que esteja no checklist e é aquele pontinho extra que aquela pessoa que vem aqui e que ouve a gente contar esse detalhe que fica gravado na sua mente, você lembra quando você chega no diagnóstico, quando sobra um tempinho. Ah, mas lá tem pernilongo, você usa repelente, tem que usar, né? E dá seguimento, normalmente sempre sobra um tempo no final da estação. Sim, doutor? Só para finalizar aqui, olha aqui como, só pela pele desse paciente, a gente dá para ver como que ele tá ictérico, pessoal. Quando eu olhei ele, tá verde. Ele tá muito, muito amarelo, certo? Também com a bilirrubina extremamente elevada, né? Então a gente vê, só olhando aqui pela imagem, pela pele dele, que esse paciente estava bastante ictérico. Portanto,